Você já subiu em um avião e sentiu que algo estava faltando, algo que antes era comum e agora simplesmente não existe. Estou falando dos trireactores, esses gigantes com um motor na cauda que dominaram os céus durante décadas e agora desapareceram quase por completo. Bem-vindos ao Aedo Planet, onde os mistérios da aviação levantam voo. Sou Carlos Vega e hoje vou revelar a verdadeira história por trás da extinção dos aviões de 3 motores. Inscreva-se agora e ative o sininho porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua forma de ver os céus. Imagine que você está em 1968. A Guerra Fria está em pleno auge. Os Beatles estão no topo de sua carreira e a aviação comercial está experimentando uma revolução sem precedentes. Milhares de pessoas querem voar mais longe, mais rápido e mais confortável do que nunca antes. O problema é que naquela época existia uma regra que hoje poucos conhecem, a regra dos 60 minutos. Esta norma imposta pelas autoridades aeronáuticas proibia os aviões bimotores de se afastarem mais de 60 minutos de um aeroporto de emergência. Por quê? Porque se um dos 2 motores falhasse, o avião precisava pousar rapidamente. E se você estivesse cruzando o Atlântico ou o Pacífico, você estaria em sérios problemas. A solução era voar com 4 motores, como o majestoso Boeing 707 ou o elegante DC-8. Eram seguros, confiáveis, mas consumiam combustível como se não houvesse amanhã. E na indústria aérea, o combustível é dinheiro, muito dinheiro. As companhias aéreas estavam presas em uma encruzilhada. Ou voavam com 4 motores devoradores de combustível, ou se limitavam a rotas curtas com bimotores. Mas então, alguém teve uma ideia brilhante. E se colocarmos 3 motores? Em 1963, a Boeing apresentou algo revolucionário, o 727, um avião com 3 motores, um de cada lado da fuselagem como era habitual, e um terceiro audaciosamente instalado na cauda. Este design não era caprichoso, era a solução perfeita para um problema complexo. 3 motores significavam maior segurança que 2, menos consumo que 4, e o mais importante, podia voar sobre oceanos sem restrições. Quando o 727 decolou pela primeira vez, ninguém imaginava que estava iniciando uma era dourada para a aviação comercial. Os passageiros o adoravam por seu conforto, as companhias aéreas por sua flexibilidade e os pilotos o amavam por sua potência. O terceiro motor na cauda lhe dava um impulso extra crítico para decolar de aeroportos complicados, pistas curtas, altitudes elevadas, climas quentes. O sucesso foi tão retumbante que a Boeing vendeu mais de 1.800 unidades do 727. Mas isso era apenas o princípio da revolução dos trireactores. No início dos anos 70, enquanto o mundo se recuperava da crise do petróleo, 2 gigantes da indústria aeroespacial entraram em uma batalha épica para dominar o mercado dos voos de longa distância. McDonnell Douglas com seu DC-10 e Lockheed com seu LS-11 TriStar. E sabe por que nasceram quase ao mesmo tempo? Porque a American Airlines, uma das companhias aéreas mais influentes, lançou um desafio aos fabricantes. Queremos um avião menor que o 747, mas igualmente capaz para voos transoceânicos. Ambos os aviões compartilhavam uma característica distintiva. 3 motores, 2 sob as asas e um engenhosamente integrado na cauda. O LS-11 TriStar era uma maravilha tecnológica. Tinha aviônica avançada para sua época, sistema de pouso automático em condições de visibilidade zero e uma cabine tão silenciosa que os passageiros o apelidaram de o Rolls-Royce dos céus. Por outro lado, o DC-10 era extremamente versátil. Podia servir tanto em rotas nacionais densas, como em trajetos intercontinentais longuíssimos. Os trireactores pareciam ser a solução perfeita, mais eficientes que os quadrimotores como o 747, mas sem as restrições operativas dos bimotores. Durante mais de uma década, esses gigantes de 3 motores dominaram os céus. Companhias aéreas como Pan Am, TWA, Eastern, British Airways e Lufthansa apostaram fortemente neles, mas então apareceu uma sigla que mudaria tudo para sempre: ETOPS. ETOPS significa Padrões de Rendimento Operacional para Operações com Motores Gêmeos de Longo Alcance. Um nome complicado para um conceito simples: permitir que aviões com apenas 2 motores voem longe de aeroportos de emergência. Quando o ETOPS apareceu nos anos 80, representou uma mudança radical na filosofia da aviação. Vejamos os números. Em 1985, a FAA aprovou voos ETOPS de até 120 minutos, o que significava que um avião bimotor podia voar até 2 horas longe de qualquer aeroporto alternativo. Para 1988, este limite se estendeu a 180 minutos e hoje os
os aviões modernos como o Boeing 787 e o Airbus A350 têm certificação ETOPS de até 370 minutos, mais de 6 horas. Mas o que tornou possível esta mudança? A resposta é simples. Os motores melhoraram dramaticamente. Os turbofans modernos se tornaram tão confiáveis que a probabilidade de falha simultânea de ambos os motores se tornou estatisticamente insignificante. Como disse um engenheiro da Boeing, é mais provável que caia um raio em você enquanto ganha na loteria. Para que você entenda a magnitude desta evolução, um único motor GE9X moderno, dos que leva o Boeing 777X, gera 134 mil libras de empuxo. Isso é mais potência que os 3 motores juntos de um DC-10. Esta revolução tecnológica deixou os trireatores em uma posição incômoda. Sua principal vantagem, a segurança adicional de um terceiro motor, já não era necessária. E aqui vem o interessante. Esse terceiro motor, tão distintivo e fotogênico, resultou ser sua maior fraqueza. O motor na cauda, embora visualmente impressionante, era uma dor de cabeça constante para engenheiros e mecânicos. O L-Neely-11 TriStar utilizava um engenhoso duto em forma de S para levar o ar ao motor central. Era uma obra-prima de engenharia, mas também era complexo, pesado e custoso de manter. O DC-10 optou por um design mais simples, com entrada de ar direta, mas esta configuração causava problemas de estabilidade em certas condições de voo. E nem falemos do que significava trocar esse motor central. Localizado a quase 10 metros do chão, era um desafio logístico formidável. Um técnico de manutenção veterano me confessou: trocar o motor de cauda de um DC-10 levava dias inteiros de trabalho. Em um bimotor moderno, você pode fazer o mesmo trabalho em questão de horas. Mas o golpe definitivo para a reputação dos trireatores veio em 25 de maio de 1979. O voo 191 da American Airlines, um DC-10, decolava do aeroporto O'Hare de Chicago quando perdeu seu motor esquerdo e caiu, causando a morte de 273 pessoas. Embora a investigação posterior determinasse que a causa principal foi um procedimento de manutenção incorreto e não um defeito inerente do design, o acidente acendeu os alarmes sobre a complexidade desses aviões. A imagem pública do DC-10 nunca se recuperou completamente e o apelido de caixão voador perseguiu o modelo durante anos. Enquanto isso, os fabricantes começaram a apostar fortemente nos bimotores de nova geração. A equação era simples. 2 motores significavam menos peso, menos resistência aerodinâmica, menos manutenção e, crucialmente, menos consumo de combustível. Os números não mentem. Um estudo comparativo mostrou que um Boeing 767 consumia até 30% menos combustível que um L-Neely-11 TriStar em rotas similares. E na indústria aérea, onde as margens são ajustadas, esta diferença podia significar rentabilidade ou falência. As companhias aéreas começaram a abandonar suas frotas de trireatores em favor dos novos e eficientes bimotores. British Airways, Singapore Airlines, United e American encabeçaram esta transição. A McDonnell Douglas tentou revitalizar o conceito com o MD-11, uma versão melhorada do DC-10, mas foi muito pouco e muito tarde. O modelo nem sequer cumpriu com suas próprias promessas de rendimento e foram vendidas apenas umas 200 unidades. A Boeing, vendo para onde soprava o vento, apostou tudo no desenvolvimento do 777, um bimotor de fuselagem larga que podia fazer tudo o que faziam os trireatores, mas com maior eficiência. É fascinante pensar que durante décadas a percepção pública foi mais motores, mais segurança. As pessoas amavam o 747 com seus 4 motores, porque os fazia sentir seguros. Quando os trireatores apareceram, pareciam uma solução intermediária, nem tão gastadores como os quadrimotores, nem tão arriscados como os bimotores. Mas a realidade técnica era muito diferente. Os dados mostravam que os novos bimotores eram incrivelmente confiáveis. O Boeing 777, por exemplo, pode voar mais de 100 mil horas sem experimentar uma falha crítica de motor. Para colocar em perspectiva, isso equivale a voar continuamente durante mais de 11 anos sem problemas. E o último prego no caixão dos trireatores foi a evolução na mentalidade dos passageiros. Antes de responder à pergunta mais importante sobre o futuro desses aviões, preciso pedir algo crucial. Dê like neste vídeo e inscreva-se no canal Aeroplanet para que não perca nenhum detalhe de nossas investigações aeronáuticas. Se você está se perguntando por que esta mudança nas preferências das companhias aéreas ocorreu tão rapidamente,
A resposta está na psicologia do consumidor. Nos anos 90, os passageiros começaram a se preocupar menos com quantos motores tinha o avião e mais com as comodidades a bordo. Wi-Fi, entretenimento em voo, espaço para as pernas e tarifas mais baixas se tornaram os novos diferenciadores. As companhias aéreas sabiam disso e apostaram em aviões que lhes permitissem oferecer essas vantagens competitivas, mantendo custos baixos. Os trireatores, com seus maiores custos operacionais, simplesmente não se encaixavam nesta nova equação. A FedEx, uma das últimas defensoras dos trireatores, começou também a retirá-los gradualmente. O MD-11 é um avião forte e confiável, admitiu um gerente de frota. Mas os números já não compensam. Para 2014, quando a KLM operou o último voo comercial de passageiros com um MD-11, era evidente que uma era havia terminado. Os céus já pertenciam aos bimotores. Hoje, se você caminhar pelo Mojave Air and Spaceport, na Califórnia, verá as silhuetas de dezenas de DC-10 e L-11 com a pintura despintada pelo sol do deserto. São monumentos silenciosos a uma era de inovação que já não existe. Alguns trireatores sobrevivem convertidos em cargueiros, aviões-tanque para combater incêndios ou plataformas de teste, mas a imensa maioria foi desmontada ou espera esse destino em cemitérios de aviões. E embora os aviões modernos sejam mais eficientes, os pilotos que voaram esses trireatores ainda os recordam com nostalgia. O L-211 era o avião mais suave que voei em minha vida, me confessou um capitão aposentado. Os novos têm eficiência, mas não têm alma. A era dos trireatores foi relativamente curta na história da aviação, apenas uns 40 anos, mas seu legado é inegável. Representaram uma solução brilhante para um problema específico de seu tempo. Nos ensinaram algo fundamental sobre a aviação comercial. O que hoje é essencial, amanhã pode ser obsoleto. A indústria aeronáutica nunca para. Poderiam voltar os trireatores? A resposta curta é muito pouco provável. 2 motores grandes, eficientes e ultra confiáveis seguem sendo a fórmula vencedora para a aviação comercial moderna. Inclusive, os gigantes quadrimotores, como o A380 e o 747, estão sendo retirados em favor de bimotores mais eficientes como o 787 Dreamliner e o A350. No entanto, há um cenário onde poderíamos ver renascer algo similar ao conceito do trireactor, a aviação supersônica comercial. Projetos como o Boom Overture estão explorando configurações com múltiplos motores para conseguir voos supersônicos eficientes. Não seria exatamente um regresso aos trireatores clássicos, mas poderia representar uma evolução do conceito. O que é certo é que o futuro da aviação comercial aponta para maior eficiência energética. Já estamos vendo os primeiros passos em direção à propulsão híbrida elétrica e, eventualmente, para aviões completamente elétricos para rotas curtas. Talvez, em umas décadas, os passageiros do futuro olharão nossos aviões atuais com a mesma nostalgia com a que hoje recordamos os trireatores, perguntando-se como podíamos voar com algo tão primitivo como um motor de combustão. Mas por enquanto, cada vez que você vir um avião moderno com 2 enormes motores suspensos sob suas asas, lembre-se de que sua existência foi possível graças aos pioneiros de 3 motores que abriram o caminho. Ver um desses aviões com um motor na cauda hoje é como contemplar um fóssil vivente. Uma lembrança de uma época em que os engenheiros aeronáuticos se atreveram a sonhar grande e a desafiar convenções. O Boeing 727, o DC-10 e o L-11 TriStar não foram simplesmente aviões, foram capítulos importantes na história de como os humanos conquistamos os céus. Embora tenham desaparecido dos serviços regulares de passageiros, sua influência segue presente em cada avião moderno que cruza os céus. No Aeroplanet, acreditamos que entender a história da aviação é chave para apreciar o presente e antecipar o futuro das viagens aéreas. Se este vídeo sobre o desaparecimento dos trireatores lhe pareceu fascinante, tenho uma pergunta para você. Que outro mistério da aviação você gostaria que investigássemos proximamente? O acidente do Concorde? Por que o A380 fracassou comercialmente? Ou talvez a história dos hidroaviões gigantes? Deixe sua resposta nos comentários. Não esqueça de dar like neste vídeo, inscrever-se no Aeroplanet e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações aéreas. Sou Carlos Vega e te espero em nossa próxima decolagem com mais histórias fascinantes sobre os gigantes que dominam nossos céus. Até breve!